Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com todos vocês nesse papo de discípulo. Que gostoso poder voltar, compartilhar com você, estudar junto com você a palavra do nosso Deus. Vamos entrar aqui no Insta também, para ficar aqui registrado também para as pessoas que gostam de assistir pelo Insta. Muito boa noite para você também aqui do Instagram. Que Deus abençoe muito sua vida. Vamos juntos nesta noite falar da palavra do nosso Deus. Sempre muito bom, sempre uma alegria poder compartilhar com você aquilo que está no coração de Deus. Amém, queridos? É muito legal e importante que você tenha total liberdade de comentar sobre o assunto de hoje, perguntar sobre o assunto. E fale para mim, fale como é que está aí também o áudio, como é que está o vídeo, né? Se está tudo em ordem, se você gostou dessa carinha aí nova, vai dando o seu boa noite também. Nós já vamos começar o nosso papo, mas é muito importante você poder ir comentando também aí se o áudio tá ok, se tá tudo ok, né? Vamos desligar essa música, que eu preciso desligar ela. Muito bom. Espero que esteja bom aqui a nossa transmissão. Chegou aqui o pessoal da nossa igreja, José Bonifácio, já está conectado aqui também, junto conosco, nesse papo. Ok, tudo ok. Olha lá, que coisa maravilhosa, né? Isso deixa a gente muito feliz. Que bom, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos falar então da palavra. Irmãos, o tema que nós vamos trabalhar é crescendo em conhecer a Deus, crescer em conhecer a Deus. Esta é uma caminhada extremamente importante para o teu fortalecimento espiritual. Estava hoje ouvindo uma mensagem, um pequeno estudo do reverendo Antônio Carlos Nasser, onde ele nos fala da importância de fortalecer o espírito para que o espírito forte possa dominar a nossa mente, dominar o nosso coração e realmente nos ajudar na caminhada cristã. E como que eu fortaleço o espírito? Eu fortaleço o espírito por meio da palavra de Deus. Eu fortaleço o espírito por meio do crescimento na palavra e nas doutrinas. Olhando para a palavra de Deus, lá em Atos, diz o texto, Atos 2, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Existia uma doutrina que era ensinada. Os próprios apóstolos diziam que não podiam deixar o ministério da palavra, o ministério do ensino, porque crescer no conhecimento, aprender era extremamente importante e fundamental para o desenvolvimento espiritual das pessoas, dos discípulos, de todos os cristãos, né? E o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus e sobre Deus, de fato, nos ajuda a nos relacionarmos com Ele de uma forma que o agrade. Entenda, Deus não é um Deus do nosso jeito. Deus, ele se revelou com caráter, com atributos, e isso nós temos que estudar, isso nós temos que aprender, nós temos que crescer nesse conhecimento. Amém? Então vamos orar, vamos buscar entendimento da parte de Deus. E se você tiver perguntas no decorrer do nosso estudo, você pode ir fazendo perguntas, pode fazer comentários aí nos comentários, né? Fique bem à vontade, fique na liberdade do Espírito Santo para poder interagir. Lógico que tem um delay e a gente não consegue fazê-lo de uma forma mais precisa, mas perguntas podem ser bem respondidas. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá
de podermos compartilhar da Tua palavra, de podermos estudar a Tua palavra. Ó Deus, que não seja o homem, que não seja a sabedoria, o conhecimento humano aqui sendo exposto, mas tão somente revela-nos, ó Deus, quem Tu és, como Tu ages, ó Pai, de uma forma plena, Pai, de uma forma especial, de forma, Deus, que o Senhor, ó Pai, nos nossos corações, ó Deus, fique bem gravado, Senhor amado. Ó Deus, dá entendimento, dá luz, dá clareza nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero começar esse estudo, Deus soberano e onipotente, partindo da Confissão de Fé de Westminster. Pastor, o que é a Confissão de Fé de Westminster? É um documento que foi escrito, redigido por aproximadamente 121 pastores lá um tempo depois da Reforma Protestante, 1600 alguma coisa, se não estiver errado, no qual pastores de todo o mundo, reformados, se reuniram e fizeram um compêndio teológico, expondo a partir da palavra de Deus princípios e dogmas sobre todos os assuntos possíveis, certo? E um deles é sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus para a igreja protestante? Quem é Deus para a igreja reformada? Quem é Deus? O Deus revelado nas escrituras sagradas. Não é o Deus que eu crio, não é um Deus que eu elaboro com a minha mente, com o meu coração, mas é o Deus que se revela nas escrituras. E dentre vários tópicos sobre Deus, o primeiro tópico diz que há um só Deus, vivo e verdadeiro. Por que essa expressão, há um só Deus vivo e verdadeiro? Porque não só naquela época como hoje, muitas religiões atribuem divindade a seres mortos. Muitos atribuem divindade a um Deus fictício, fantasioso e falso, que não é o verdadeiro e não é um Deus vivo, porque se você for lá, tem um caixão lá com os ossos da pessoa. Então, há um só Deus. Quando ele diz que há um só Deus, quer dizer que nenhum desses é Deus. Há apenas um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ou seja, Deus é infinito, ele não tem começo nem fim. Deus não começou, Deus não nasceu, Deus sempre existiu. Ele existe desde a eternidade até a eternidade. Não há fim. E Deus, ele é infinito em perfeição, ou seja, não há nada em Deus imperfeito, oculto, não há nada em Deus obscuro ou defeituoso. Ele diz o texto, diz o tópico da confissão de fé, ele é um espírito puríssimo, diz a palavra de Deus lá, que Deus é espírito. Então Deus não é uma pessoa, Deus não é uma força, Deus não é a natureza, né, que está cada lugar um pedacinho de Deus. Deus não somos nós. Existia muito a crença de que cada um de nós, cada ser humano era um pedacinho de Deus, certo? Não, Deus é um espírito puríssimo e invisível, sem corpo, sem membros ou paixões, né? No sentido de desejos egoístas. Deus não busca algo para si, certo? Para satisfazer a si mesmo. Um dos atributos importantes de Deus é que ele é imutável. Deus não muda de ideia, Deus não muda de opinião, Deus não muda a sua essência. Eterno, nós já falamos, incompreensível. Por quê? Porque por mais que estudemos sobre Deus, nunca vamos conseguir compreendê-lo plenamente. Nós só conhecemos e aprendemos sobre aquilo que ele revela dele mesmo, sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensina sobre Deus.
e não a partir de um estudo nosso humano. Somos totalmente limitados. Vamos lá, nós vamos falar disso. Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Onisciente, ele tem todo conhecimento, toda sabedoria. Deus detém tudo, ele sabe tudo, ele conhece o profundo do coração do ser humano, ele conhece o profundo da mente humana, ele conhece a natureza que ele criou, ele conhece tudo, ele conhece a si mesmo, e ele é santíssimo, completamente livre e absoluto. Essa expressão é extremamente importante. Ninguém convence Deus de nada. Ninguém por orar muitas vezes move. Tinha uma expressão muito errada, que era: a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Não sei se você já ouviu isso. Isso é uma expressão extremamente equivocada, extremamente errada. Por quê? Porque ninguém move a Deus, ninguém move a mão de Deus, ninguém move muda a opinião de Deus, no sentido de que, convenci Deus, né? Por que a gente ora bastante? Por que a Bíblia fala para a gente perseverar em oração? Por que Jesus fala para não usar de vãs repetições? Né? Ou seja, eu não preciso ficar querendo algo e pedindo, achando que Deus vai fazer de tanto que eu insisto com Ele. Não, Deus não é assim que funciona. Deus, Ele é absolutamente livre, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade. Deus opera a vontade dele, certo? No mundo. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Esta vontade de Deus é reta e imutável. Deus por outro lado, Deus também é cheio de amor. Ele é o amor, ele é pleno em amor, ele é pleno em graça, favor imerecido, pleno em misericórdia. Deus é pleno em longanimidade, Deus é pleno em bondade, e ele é galardoador dos que o buscam, ele presenteia aqueles que o buscam. Contudo, é justo e terrivelmente justo em seus juízos. Ele odeia o pecado, de modo algum terá por inocente, diz o texto, o culpado, certo? Deus não abre mão da santidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem nós cremos. Se alguém ensinar um outro Deus para você, diz, esse outro Deus é errado. Não é o Deus das Escrituras, ok? Sendo um Deus, então, todo-poderoso e sendo um Deus soberano, ele tem o seu governo pleno e a sua autoridade plena. Vamos para a Bíblia, para a gente ler alguns textos. Primeiro a Timóteo, capítulo 6, verso de número 15. 1 Timóteo 6, verso 15, diz assim: Ele, o Senhor, nosso Deus, é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra soberano, ela tem a origem na ideia de aquele que está acima de todos, de tudo e todos. Aquele que tem todo poder, plena liberdade para agir sobre tudo aquilo que está abaixo dele, ok? E tem o poder para governar tudo que está debaixo dos seus pés. Ele é soberano, né? Traz a ideia de estar sobre, de estar acima, certo? Ele realmente é esse soberano. Tinha uma imagem antiga, saía muito no Facebook também, no WhatsApp, né? Aparecia Jesus com a mão assim, brigando de braço de ferro com o diabo. Não é assim. O diabo, inclusive, é um poder maligno que está abaixo do poder de Deus, ok? Muito bem. Dessa forma, quando falamos desse Deus que governa, né, e tem plena autoridade,
nós podemos entender que Deus, sem nenhuma influência alheia à sua natureza, governa um mundo moral que criou, Deus, ou seja, Deus governa um mundo que ele mesmo criou, ok? Isso traz a ideia, queridos, de que nada do que acontece hoje ou na história do mundo pegou Deus de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Até mesmo o agir do diabo neste mundo é permitido por Deus, por conta da maldade, da desobediência humana, mas não significa que não está sob controle de Deus. Não significa que não está debaixo da autoridade de Deus. E eu sei que para muitos isso é difícil de entender, mas isso é o que a palavra diz. Que todo poder, principado e potestade está debaixo dos pés do Senhor. Certo? Nada luta com a força de Deus, ok? Deste modo entendemos que nenhuma força ou indivíduo age independente de Deus. Pare aqui, entenda isso, ok? Nós temos liberdade, mas nós temos uma liberdade limitada ao governo de Deus, certo? Então entenda, quando eu falo que Deus governa, eu não estou dizendo que Deus pega a gente como marionete ou como peças de um jogo de xadrez. Não é isso. Deus governa é que Deus está no controle. Ok? Então, vai acontecer, para dar exemplos simples disso, que você vai tomar decisões, certo? E Deus vai dizer, não, você não vai por aqui. Lembro da história de Paulo. Paulo queria ir para um lugar, o Espírito o impediu de ir. Não, você vai para outro lugar. É aqui que você vai. Ou seja, Deus ele nos dá uma liberdade vigiada. Eu estou falando para o cristão. Agora, e o mundo de modo geral? O mundo de modo geral, o ser humano sem Cristo, o ser humano está debaixo da escravidão do pecado. Até quando? Até quando Deus quiser libertá-lo do pecado e salvá-lo. Certo? Por isso que, olhando para esses textos e para esse texto, nós não podemos crer no livre-arbítrio. A livre escolha, a possibilidade do ser humano por si mesmo escolher a Deus. Ele só consegue escolher a Cristo quando Deus, por meio da sua graça, o liberta dessa escravidão e da cegueira espiritual. É Deus que está no governo, é Deus que está no controle. Desta forma, toda a ação humana ou dos poderes das trevas está sujeita à autoridade de Deus. Isso é um fato. Isso não é possível mudar, certo? Tudo está debaixo da autoridade de Deus. Contudo, Deus não exerce o governo soberano do mundo de forma arbitrariamente, né? Deus não é arbitrário, Deus não é um general, Deus não é um ditador, ou faz as coisas por mero capricho, né? Deus queria brincar com o ser humano, permitiu a pandemia. Não é isso que Deus faz. Pelo contrário, Ele faz tudo de acordo com as suas, segundo a sua vontade, segundo um propósito eterno. Certo? Isso é muito legal, gente. Nós vamos caminhar, vamos entendendo melhor isso no decorrer do nosso estudo, ok? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Vamos lá. Deus então governa, Deus tem toda a autoridade, porque Ele é soberano, tem todo o poder, e porque Ele é soberano, tem todo o poder também, Ele tem plena liberdade. Essa ideia é fantástica, esse princípio é muito importante, né? Deus não está fechado numa caixinha, Deus não está fechado nas minhas vontades, Deus não está fechado na minha igreja, na minha religião,
Não, Deus não está. Ah, pastor, Deus está nas outras religiões? Não, Deus não está em religião humana, na estrutura humana. Não é Deus. Deus não está ali preso àquilo, entendeu? Deus, ele age na vida de quem ele quiser. É óbvio que se existe uma estrutura herética, Deus tira a pessoa lá de dentro e traz para uma estrutura que busca andar na verdade e na palavra de Deus. É óbvio isso. É fato. Deus não vai. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ai, Deus salvou a pessoa para ela ficar lá na idolatria. Não existe isso. Quando as pessoas se convertiam no Antigo Testamento, elas abandonavam os seus ídolos, elas abandonavam a sua religiosidade. Deus tira ela do império das trevas, Deus tira ela de uma estrutura enganosa, Deus traz ela para a sua igreja. Entenda? Igreja, não instituição. Igreja visível, igreja, povo de Deus, para que ali a pessoa cresça, se desenvolva espiritualmente. Como ela vai se desenvolver espiritualmente se ela está dentro de um lugar que prega heresia, dentro de um lugar que prega idolatria, que prega reencarnação, ou qualquer outra coisa do tipo? Não faz o menor sentido isso. Amém? Não faz o menor sentido. Como é que estamos aqui? Irmãos, fala para mim como é que está a transmissão, que parece que está travando tudo isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Para mim aqui tá bom. Vamos lá. Ninguém escreveu dúvida. Fala aí, compartilha comigo como é que tá esse trem. Parece que tá travando um pouquinho. Será que é isso, irmãos? Tá dando para entender? Como é que tá aí, meu irmão? Fala comigo aí. Talvez esteja alguma questão aqui na internet. Na minha, né? Vamos lá? Vou continuar, irmãos. Vocês vão falando aí para mim como é que tá as coisas. Vamos seguir. Vamos abrir aqui. Deus, então, é pleno de liberdade. Vamos lá, capítulo 1 de Efésios, verso 11. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, o que ele fala aqui? Que nele fomos escolhidos, sendo predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, e é isso que você tem que grifar: ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Ele é livre, então, para fazer tudo de acordo com a sua vontade. Deus é o único ser totalmente livre para agir como, quando e onde Ele quer. Isso é importante que você gravar no teu coração. Não existe a possibilidade de nós, igreja, movermos a Deus para algum lugar. Fazemos que Deus se agrade de nós, porque a gente quer que Ele se agrade de nós, né? Eu acho isso é muito importante. Por quê? Porque cai por terra toda aquela frase: Deus me entende, Deus me aceita como eu sou, Deus recebe o meu louvor, né? Deus sabe o que tem no meu coração. O importante é eu ser sincero, e eu vou colocando condições para Deus. Mas e se alguém disser: não, Deus não recebeu esse teu louvor, Deus não está recebendo o teu culto, Deus ele rejeitou a sua oferta, como ele faz lá com o Caim, né? Lembra do Caim? É o mesmo Deus. Se a minha oferta ao Senhor, não estou falando aqui de dinheiro, a minha oferta de vida a Deus não estiver de acordo com a vontade dEle, meu irmão, Ele não recebe. Não é eu que quero, é Deus. Ele tem plena liberdade. Deus tem livre escolha de decisões. Uau, isso é lindo. Grave isso. Deus tem livre escolha de decisões. Nada influencia os seus pensamentos. Nós estamos falando da soberania de Deus e do poder onipotente, do todo poder de Deus. E é nesse sentido
que nada influencia seus sentimentos e suas ações. Amém, irmãos? Isso é importante para a nossa caminhada cristã, né? Precisamos nos apegar à soberania de Deus. Precisamos crer na soberania de Deus. Precisamos viver a partir da soberania e da onipotência de Deus, do todo poder de Deus. Exatamente o oposto do ser humano que tem sua liberdade, eu falei agora há pouco, limitada a influências do mundo, ao poder do diabo e ao poder de Deus. Ou seja, o homem, ele nunca tem uma liberdade plena. Ela sempre está limitada. Antes de Cristo, eu estava limitado ao poder desse mundo, à influência do mundo, ao poder do diabo, certo? Depois que eu me converto, eu fico debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do poder de Cristo, certo? Eu não digo, confesso que Jesus é o meu Senhor. Essa expressão Senhor significa que eu sou o servo, e servo no grego lá é escravo, e escravo obedece ao Senhor. Quando eu me converto, eu estou debaixo ou da autoridade de Cristo, ou eu me coloco debaixo da influência do mundo. Eu deixo o mundo, eu tenho liberdade para rejeitar o mundo agora, sim, mas eu não tenho liberdade para rejeitar mais a Deus, se eu fui salvo pela graça. É a perseverança dos santos, que Calvino diz. Olha que interessante, quando me converto de verdade, eu não consigo mais abandonar a fé, abandonar a Cristo, abandonar o Evangelho, certo? Não dá. Eu estou preso a Deus, preso a Jesus, preso a esta vida agora maravilhosa e deliciosa com Deus. Não há mais, porque Ele é soberano sobre a minha vida e todo poderoso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Muito bom. Ele tem todo o poder. O que é isso? O poder é Ele, reside plenamente nele. O poder de Deus faz parte da sua essência, certo? Deus não se utiliza de um poder externo. Ninguém dá poder para Deus. O poder é a essência dele, certo? Por isso que ele consegue criar coisas. Ele criou um mundo pela sua palavra poderosa, certo? Por isso que a Bíblia é o poder de Deus para salvar, porque ela foi dada por Deus. Homens da parte de Deus, inspirados por Deus, escreveram essas palavras. Se elas vieram da parte de Deus, nelas contém poder de Deus, certo? E o poder de Deus, através do Espírito Santo, também atua dentro daquele que se converte. Mas nós não temos o poder em nossa essência, e Deus tem o poder em sua essência, faz parte da sua vida. Amém? Dessa forma, para Deus, nada é impossível ou difícil demais. Todas as possibilidades existem para Deus. Isso é lindo, gente. Grave isso. Para Deus, nada é impossível ou difícil demais. Essa frase a gente tem que escrever hoje, nos nossos dias, né? Em algum lugar no nosso trabalho, na nossa cama, onde a gente puder escrever. Porque temos que crer nisso, certo? Ah, mas a pessoa morreu, pastor. Eu orei, a pessoa morreu. Ela morreu porque era da vontade de Deus que ela partisse. Ela não morreu porque você orou pouco, né? Olha que interessante isso. Vamos tirar algumas crenças erradas do nosso coração, né? Alguém já disse para mim: ah, pastor, ora o senhor aí que o senhor tem mais fé, né? A oração daquela irmã é poderosa. Certo? Que mais que eu já ouvi, né? Nossa, quando fulano ora, as coisas acontecem. Quando ele prega, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, nossa, que pessoa que tem algo dentro dela. Irmãos, o que ela tem é apenas palavras. O agir é de Deus.
E se Deus quiser agir através daquela vida, daquela oração, Ele vai agir. Se Ele disser não, é não. Não existe pessoas que têm muita fé e pessoas que têm pouca fé. Não existe pessoas poderosas na oração e não poderosas na oração. Isso é mito, isso é errado. Qualquer um pode falar: Deus, me cure. Deus, cura o meu vizinho. Qualquer um pode pedir ao Senhor. Ele tem prazer em ouvir os seus filhos. E a resposta virá a partir da vontade dele. Isso nós temos que acreditar. Tudo vem a partir da vontade dele. Amém? Deu para entender isso, irmãos? Se ficar dúvida, você escreve aqui para mim. Eu estou olhando aqui, não tem nenhuma dúvida ainda. Então eu estou indo embora. Estou indo em frente. Eu vou indo até o fim. Estamos chegando no fim já, porque ninguém perguntou nada, então vamos embora. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Falando então desta soberania e desse todo poder de Deus, a sua vontade, ela é soberana. É a vontade de Deus que sempre se realiza. Verso 2 do capítulo 42 do livro de Jó. Jó tem essa experiência com Deus que marca a sua vida. Uma experiência com Deus que talvez nós estejamos passando perto dela. Ok? E ele diz: sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos, grife plano, pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, querido. Não há nada que eu possa fazer para mudar os planos de Deus. Deus, por criar o ser humano de modo maravilhoso, estabeleceu o seu supremo propósito para a humanidade, baseado na sua graça e na sua misericórdia. Bom, irmãos, isso aqui é delicado, mas nós temos que olhar para a palavra e crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, todo ser humano foi criado por Deus para um propósito. Esse propósito está baseado na sua graça e na sua misericórdia. Ok? Isso não tem a ver com salvação ou não salvação. Senão a gente entrar nas doutrinas de eleição e predestinação. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos tirar de Deus o poder, dizer que alguém pode, que um ser humano pode recusar. Grave isso. Nenhum ser humano pode recusar o poder da graça de Deus. Nenhum. Senão você está dizendo que o homem tem a capacidade, tem poder igual ao de Deus. Certo? Não. O homem não pode resistir à graça. Por isso que Calvino dizia que a graça de Deus é irresistível. Amém? Deus tem um propósito para todo ser humano. Deus tem um plano para todo ser humano, ok? Vamos falar um pouco da graça. A graça faz parte da soberania de Deus. A graça é o agir de Deus em prol do ser humano. Não por merecimento nem por direito, mas por sua livre e espontânea vontade. Então vamos lá. Existe algo chamado graça geral. A graça que Deus derrama sobre toda a humanidade, que é Deus ser misericordioso, apesar do pecado, chover na horta de todo mundo, o sol aquecer a casa de todo mundo, né? Ter água para todo mundo beber, ter alimento, tem fruta, tudo. Não é porque o pomar do crente tem fruto, do não crente não tem. Não. Deus permite a natureza alimentar o mundo, abençoar dessa forma toda a humanidade. Isso é a graça geral. Não importa a rebeldia. O homem rebelde não merecia essa graça geral, mas Deus é bondoso e misericordioso com o homem. Contudo, existe a graça especial, aquilo que na teologia nós chamamos que tem a ver com a salvação. Deus, por sua graça, ele salva para ele um povo, não porque merece. Você não foi salvo porque você merece, nem eu fui salvo porque merecemos, mas Deus nos salvou porque ele quis salvar um povo para ele. Deus salva todo mundo? Não. Poderia? Poderia. Ele quer? Não. Certo? Ele não é da vontade dele, senão ele salvaria todo mundo.
certo? Deus salva aqueles que Ele quer salvar, segundo a sua soberana vontade. Amém? Isso está lá em Efésios, isso está lá em Romanos, capítulo 8. Pode ler lá, dá uma lida legal no texto, que eu tenho certeza que você vai entender isso muito bem, certo? Vamos ler o texto aqui, abra sua Bíblia, deixa eu ver se vai abrir a minha aqui. Meu computador hoje está indo devagar, mas eu quero ler com você apenas o texto de Efésios, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, Efésios capítulo 1. Olha só o que diz para você dizer, pastor, o senhor está falando uns negócios aí que eu não acredito, né? Vamos lá. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos especiais, espirituais nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados conforme seu Filho, como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então Deus predestina, Deus elege, Deus salva, segundo a sua vontade. Falei que eu não ia entrar, acabei entrando no assunto, né? Não queria ter entrado, mas acabei entrando um pouquinho aí. A gente volta nele mais para frente, ok? Vamos seguir então. Este agir, deixa eu ver aqui. Sua misericórdia é o agir de Deus em prol da miséria humana após o pecado. Este agir também é a expressão de sua vontade soberana. Por fim, Deus exerce seu poder e autoridade na busca por um relacionamento paterno com o ser humano. Não por precisar disso. Lembra? Deus é livre, não precisa de nada. Deus é pleno em si mesmo, mas por sua vontade soberana. Por que Deus criou o ser humano? Porque ele queria ter um ser para se relacionar. Porque ele precisava? Não, porque ele queria. Certo? E nos criou. Criou eu e você. Amém? Irmãos, que gostoso, hein? Que bênção. Deixa eu ver se veio alguma pergunta. Não, ainda não, né? Vamos lá. Irmãos, vamos terminar aqui com a conclusão. Quando dizemos que Deus é soberano, estamos dizendo sobre um Deus que então é pleno em poder para realizar um plano em toda a sua criação que está além da nossa capacidade de alterar, retardar ou interromper. Contudo, ele não é escravo desse poder, pois pode se esvaziar do mesmo e reassumi-lo quando bem quiser, conforme a sua vontade. Sendo assim, Deus não é limitado a nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Que coisa maravilhosa. Depois ele assume toda a autoridade. Amém, irmãos? Era isso que eu queria falar sobre a soberania e o poder de Deus. Ficou dúvida? Você me pergunte, mande mensagem no WhatsApp, mande por aqui mensagem se você quiser, ok? Eu estou aqui para abençoar você, para facilitar a tua compreensão. É muito importante você crer na soberania e no poder de Deus, ok? Fica aí, deixa eu falar os textos para você ler, certo? Quero te convidar a fazer a leitura de Efésios, capítulo 1 inteiro, se você quiser, para a sua edificação. 1 Timóteo 6,15 também nós lemos. E o texto de Jó 42:2, que fala do assunto que nós tratamos hoje nesta breve live aí, de pouco mais de quantos minutinhos? Deixa eu ver aqui. Estamos online aqui, meu Deus do céu, eu não sei. Aqui está me dando 43 minutos, mas se eu comecei a falar, deu 38 aqui aqui no meu reloginho. Ok? Paulo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Amém, meus irmãos? Muito bom. Semana que vem, vamos falar mais um pouquinho sobre o crescer no conhecimento de Deus e espero que você fique comigo nesses nossos estudos que são extremamente importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual.
Amém? Não tenha receio de crer na soberania e no poder de Deus. Ok? Não tem. Mas creia como é na soberania biblicamente. Ok? Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre essa semana. Lembrando que tem uma bela devocional do Conselho, feita pelo nosso presbítero Bruno, para você se edificar, ok? E louvado seja Deus por essa palavra, ok? Lembrando que amanhã, o povo daqui da igreja, da IPI de José Bonifácio, que é da IPI Betânia, amanhã, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 18 horas, nós temos o nosso dia de oração, ok? Você pode ir à igreja, que já vai estar aberta, e passar ali um tempo orando. Tem álcool gel, vá de máscara, a igreja vai estar toda aberta, né, para que o ar circule livremente e você vai poder ter esse momento com Deus especial lá no templo, né? Que eu acho que muita gente é importante. Se você quer também levar o seu dízimo e a sua oferta, o gasofilácio vai estar lá também para você que gosta de levar no envelope, depositar no gasofilácio, pode levar lá e depositar. Amém? Se você quer ofertar para a igreja, né? Nós temos as nossas contas, né? Não sei se saiu aqui, se a Amanda colocou aqui, se não colocou não, mas você pode procurar aqui na nossa página, tem o número da conta da igreja, enfim, você pode ofertar. Amém, queridos? Compartilhe com os irmãos da igreja esse vídeo, eu acho que ele é muito importante para todos esse tempo que passamos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo, Deus. Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a vencermos o nosso egoísmo e tirarmos o nosso eu do centro. E olharmos para o alto, reconhecendo e crendo na plena soberania do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, venha, Pai querido, abençoar agora de forma toda especial a sua igreja. Ó Deus, eu sei que alguns pedidos foram colocados aqui no grupo da igreja. Ó Pai, a Daiane, tem um outro homem aqui que foi colocado, também está internado. Tantos que estão, ó Pai, carecendo da Tua bondade, da Tua misericórdia. Ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o Valdir também e a Natalina, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha cuidado dessas pessoas, ó Pai. Abençoe também os pastores que estão internados. Ó Pai, visita com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Visita, Papai querido, a nossa nação. Visita a nossa cidade. Abençoe essas vacinas, para que elas de fato possam imunizar as pessoas. Ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, o Teu povo, esse mundo, Pai, essa humanidade, que as mortes comecem a cair, que o Senhor possa nos tirar dessa situação tão difícil. Por amor, suplicamos a Tua bondade, a Tua misericórdia. Pai, ensina-nos, ó Deus, agora, de forma toda especial, como cristãos. Ensina-nos como cristãos a vivermos no centro da Tua soberana vontade. Ensina-nos como cristãos a vivermos e dependermos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai eterno, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos, ó Pai, crescer no conhecimento do Senhor. Clareia nossa mente em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu ver se alguém falou aqui comigo mais. Amém. Irmãos, que bom. Tanta gente aqui hoje. Louvado seja Deus. Deus abençoe Roseli, Edna, Neiva,
a Kátia, a Marisete, tem mais gente que passou aqui, eu vi aqui o Paulo, enfim, meus irmãos, que bom, a presença de vocês é muito importante. E semana que vem, segunda-feira, tem mais. E quarta-feira tem culto também aqui online e vamos prepará-lo com bastante amor e bastante carinho para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela tua presença conosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Deixa eu encerrar aqui no Instagram. Deus abençoe você que vai assistir e vai assistir aqui pelo Instagram. E você aqui, meu irmão, também, fique na paz do Senhor Jesus.